Legal. Está gravando, então comecemos aí. Questão da câmera, né? Eu acho que eu já comentei, mas eu vou comentar de novo porque eu não lembro. A questão da câmera, gente, né? Agora eles estão enviando semanalmente o relatório. É um relatório que ele funciona da seguinte maneira: ele vai ter. Vou até. Será que eu tenho aqui? Eu mostro para vocês, né? Como se eu tenho, às vezes, assim, receio de vocês achar o professor tá no conto da carochinha. Eu vou pegar de outra turma, né, pra não ficar chato. Ah, deixa eu ver se não é 40. Acho que não é essa turma. Não é essa turma, não. Deixa eu streamar aqui, deixa eu apresentar. Ó, esse é o relatório que o pessoal tá mandando semanalmente, ó. Dá para ver? Não consigo. Então, por exemplo, tem o nome do formador aqui, o horário, né, que inicia lá a reunião, aí tem o nome da pessoa, o tema, o e-mail, não sei o que significa isso aqui e tal. Aí tem o tempo, né, que vocês ficam na Meet, ok? Então, por exemplo, assim, ele já faz a sugestão aqui se eu devo dar presença ou se eu devo dar falta, tá? Obviamente é com grande pesar, né, que eu... Ah, que formo isso mesmo, né? Porque não é uma coisa que eu curto, assim, entende? Eu curto ser aquela pessoa que fica com a câmera fechada, mas que faço o meu, sabe? Muitas vezes, porque até, às vezes, por exemplo, tá calor, eu quero ficar sem camiseta, pô, entende? Com o ventilador ligado. Mas, né? E assim, a questão é, professor, mas tem problema, é meu webcam. De boa, não tem problema. Se só a câmera tiver com problema, eu vou lá e poder fazer um vídeo ali na presença. Falar, ó, não tá rolando porque a pessoa tá com a câmera ruim. Só que isso não pode se repetir. Por quê? Porque a gente, obviamente, questiona lá a tutoria e o pessoal fala, mas e o auxílio GTE? Não é para o cara comprar uma câmera que funcione? Aí a gente ficou meio, né? Sei lá, acho que, né, a gente só entende muitas vezes como um benefício que, na verdade, deveria ter sido dado de forma integral, né, dentro do salário, não como forma de benefício, porque aí não conta na nossa aposentadoria, mas fazer o quê? Certo? E lá no manual do cursista é a mesma coisa, né? A gente questionou, a tutora foi lá, papá, abriu na hora, apresentou, falou aqui, ó, aqui no manual do cursista que todo mundo concordou, tá a presença condicionada ao vídeo tá ligado na reunião. Então, ficamos sem argumentos aí, você entendeu? E está sendo gerado esse documento para contradizer, né, a, o que a gente pode, de repente, definir, você entendeu? Por exemplo, o cursista que vai lá e menos de 75% do tempo da reunião, ele fica com menos de 75% do tempo com a câmera ligada, ele toma falta para as duas reuniões. Duas reuniões, não, perdão, para as duas aulas, né? Porque são sempre aulas geminadas. Então, mas, poxa, eu não teria direito pelo menos a uma presença? O segundo manual do cursista também não. Então, já, toma falta por reunião. Muito severo, né? Muito severo, muito difícil. Bom, é isso, né? Eu sei que é uma péssima notícia, muito chato, né? Mas eu preciso falar, né? Eu preciso falar porque para não ter surpresas, assim, né? Então, né? Já desanimei a reunião, já acabou a reunião. Vamos tocar o barco, vamos recolher os cacos e tocar em diante. Essa é a nossa reunião 4. Perdão, 5. Vivência, produção pedagógica do primeiro trimestre, ou seja, a gente vai tentar correr para poder falar do portfólio, né? Na última reunião, nas últimas duas reuniões, na verdade, a gente falou sobre as metodologias de avaliação que vai ter, né?
E esbarramos ali no primeiro trimestre, tem a elaboração de um portfólio. Só que o portfólio nele é um termo meio genérico, pode ser várias coisas. Então, para deixar mais claro, a gente vai tentar abordar isso até o final da reunião. Ela é bem comprida, essa reunião, tá? Pô, só para, né, aqui, ó, reunião 5 podia estar em negrito a reunião 5, né, não a reunião 4 ali, já fiquei bravo. Enfim, aqui está a nossa agenda, vai ter 2 em ação, né, nessa reunião, se tudo der certo. Acolhimento, parênteses de conversa, conceitos importantes em ação, portfólio, que é o que realmente interessa, e o em ação 2. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. O vídeo apresenta o Palacete dos Leões, construção do início do século XX, idealizada pelo engenheiro Cândido de Abreu para ser a residência da família de Agostinho Hermelino de Leão Júnior, empresário ervateiro curitibano. Erva mate. Mate Leão, quer dizer, Mate Leão, pô. Mate Leão, saudoso Mate Leão, histórico. A economia pautada na erva mate dominou o Paraná por quase 80 anos e contribui para a modificação da paisagem urbana e cultural. Você já parou para pensar nessa relação? Né? A ideia é simples, de que o desenvolvimento da economia altera a paisagem. Né? Axiomático, a gente sabe bem. E na sua região? Como as atividades econômicas influenciam na paisagem urbana e cultural? Vamos compartilhar algumas imagens sobre isso no Jamboard. Calma aí, o Jamboard, vamos ver o filme primeiro. Bora lá. Você não faz ideia do porquê essa casa de mais de 100 anos Eita! é tão especial. Ah, e tem dica de ouro no final do vídeo. Esse é o Palacete dos Leões, um marco na cidade quanto à sua arquitetura que mistura características neoclássicas e influências barrocas. Ficou conhecido como estilo que passou a ser denominado de arquitetura residencial dos ervateiros. Afinal, a partir dessa casa, todos queriam uma parecida com a dos fundadores da Mate Leão. A casa possui muitos detalhes, seja no papel de parede, no batente das portas, inclusive esse no teto, ali no canto onde a pintura original foi mantida. Olha que demais saber disso, os convidados chegavam aqui em suas carruagens, passavam entre esses leões e aí sim acessavam a casa. Todas as janelas possuem as iniciais dos primeiros moradores. E claro que junto dos nomes, o ramo de erva mate café. Nós, como visitantes, podemos tomar um chá mate para sentir ainda mais o gostinho desse local maravilhoso. Aqui dentro, além de conhecer toda essa casa, você tem acesso a exposições, como essa sobre a arquitetura que está em cartaz no momento. A visita é gratuita e é a dica que eu prometi. Para você aprender tudo isso e muito mais, é só marcar uma visita com guias por lá, que também é gratuito. Deixei todos os detalhes na legenda. Bom passeio! Então, legal, né? Eu, particularmente, de coração, sem ironia agora, eu achei legal sim. Por quê? Opa, deixa eu sair aqui da full screen aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Beleza? Vou colocar aqui no chat o Jamboard. E a ideia é o seguinte, né? Porque eu achei legal. Porque, de fato, isso é uma documentação, né? De repente, uma visita, alguma coisa desse gênero, ajuda, né, o aluno a realmente, tipo assim, ligar o presente ao passado, né? Entender o presente não como uma consequência monolítica, né? Mas como uma consequência de várias intenções, várias disputas de narrativa que aconteceram no passado, né? E aqui nesse Jamboard que vocês podem acessar, e eu vou né, apresentar ele aqui, a ideia é, pessoal, na sua região, como as atividades econômicas influenciam na paisagem urbana e cultural, ou influenciaram, né? Queria que vocês acessassem esse Jamboard para colocar, ok? A resposta para essa pergunta. Então, vamos lá. Vou apresentar aqui o Jamboard, para a gente fazer aqui no Durante. Aí na região de vocês tem alguma fábrica ou alguma coisa aqui no norte do Paraná, por exemplo. O exemplo que eu daria é a Companhia de Terras, né, do norte do Paraná, que loteou, né, toda essa região aqui. Então, assim, foi muito patente a influência, né, da companhia. Não? Ninguém quer colocar nada? Então vamos lá, né? Então vamos lá.
Então vamos lá. Deixa eu parar aqui a produção aqui. Não houve quórum para a nossa atividade. Sobra mais tempo para o portfólio. Ok, isso a gente já fez, ou não, né? Então vamos ali, para início de conversa. A percepção das relações e interferências entre diferentes esferas, como a econômica, a social e a cultural, permeia os objetivos da trilha de História Econômica do Paraná, uma vez que pretende-se que os estudantes sejam capazes de analisar o papel das atividades econômicas e relação de trabalho no processo de construção de identidades. Maneiríssimo. O aperfeiçoamento desta percepção está associado ao desenvolvimento da consciência histórica dos estudantes, no qual o professor é o mediador entre os elementos historiográficos, históricos e suas manifestações no contexto cotidiano dos estudantes. Ok? E, né, aqui estamos fazendo, então, uma referência a um autor muito usado nesse momento, claro que é controverso, é o Jörg Rüsen. Ele é um autor que organiza uma metateoria da história. E por metateoria, a gente tem como questões que estão aquém do fenômeno da história. Ou seja, o Rüsen, ele vai estar discutindo condições antropológicas do ser humano que levam à história, né, ao fomento do fenômeno da história, e como a história se liga, por exemplo, com a cultura, ok? A consciência histórica pode ser entendida como a suma das operações mentais com as quais os homens interpretam a sua experiência da evolução temporal de seu mundo e de si mesmos, de forma tal que possam orientar intencionalmente sua vida prática no tempo. Ou seja, a consciência histórica, ela é uma condição humana, né, que é usada em função das intenções que o ser tem para com a vida. Ou seja, o tempo ele precisa ter sentido, né? Caso contrário, não faríamos nada da nossa vida. O exemplo é que, por exemplo, ao acordar, né? Você acordou, você já está fazendo uso da consciência histórica. É muito interessante que a gente divida, que a gente separa aqui consciência histórica de ser consciente sobre a história. Ser consciente sobre a história é quando você vai lá e realiza uma pesquisa, você começa a pesquisar e toma consciência de fatos históricos, de narrativas históricas. Consciência histórica, diferentemente disso, está muito mais para algo como a respiração. Você não pensa para respirar. Da mesma maneira que você não precisa refletir necessariamente para que a consciência histórica atue. Sim, o professor Renan ali já mandou, não sou braba. Há níveis de consciência histórica. Só que o que eu preciso falar aqui é que, quando a gente fala de níveis, existe uma concepção de consciência histórica que ela se desenvolve da mesma maneira que o músculo se desenvolve, assim. Ah, tem gente que não vai ter. Não. É uma condição antropológica, todo mundo tem, correto? O que o professor Renan ali coloca é esses níveis de consciência histórica, eu gosto de falar que são as formas elementares da constituição histórica de sentido. O que é? Como a consciência histórica acessa a experiência a modo de perspectivar um futuro, né? É dividido, eu vou tentar não alongar muito mais sobre isso. É dividido, por exemplo, entre o tipo de consciência histórica que é tradicional, depois o exemplar, a crítica e a genética, mas não significa que a gente faz essa escadinha, ou que existe uma espécie de evolução, você entendeu? Todas as pessoas fazem um sentido encavalado, né, dessas maneiras de gerar sentido histórico, ok? Não cabe a gente continuar essa discussão, porque ela é muito profunda, mas por que eu estou falando isso? Eu tenho uma crítica ao slide ali. Vou ler.
O desenvolvimento da consciência histórica exige, portanto, um posicionamento ativo dos estudantes em relação às fontes, aos fatos históricos e às suas interpretações. Não acho que é bem assim. Você entendeu? Claro que você pode desenvolver, né, a maneira como a sua consciência histórica acessa esse fomento de sentido histórico. Mas domínio técnico, como acesso às fontes, criticidade, esse tipo de coisa, eu acho que tem muito mais a ver com outro conceito que se chama literacia histórica, de um autor que se chama Peter Lee, que eu acho que se relaciona muito mais com o desenvolvimento de competências, né? Por exemplo, a gente entra em contato com a história, né, com as fontes, a gente desenvolve um senso crítico, a gente desenvolve uma consciência para a formação de narrativas, né? Consciência histórica do Husserl, né, do Jörn Husserl, é outra coisa, você entendeu? Não é esse negócio que você usa como se fosse uma ferramenta, assim, não, é um pouco mais complicado do que isso, na minha opinião. Eu acho que o slide ali, ele acaba induzindo a gente a uma ideia errada do que é consciência histórica. É muito mais complexo, como o professor Renan ali colocou, existem níveis. O Renan também, eu vou dar uma lida que o professor falou. No Brasil misturam-se demais educação histórica e educação histórica. O prof, eu não sei se eu entendi aí. Se você quiser fazer uma fala, por favor, gente, eu estou falando aqui, mas quem tem, né, consciência sobre esse debate, por favor, que se manifeste aí, porque é incrível. Manda lá, professor. Opa, eu digitei errado ali. A ideia da consciência histórica é da escola alemã e a do Peter Lee, que é a educação histórica, é a escola inglesa. Então, aqui no Brasil se mistura demais as duas, porque elas têm alguns pontos que dá para trabalhar junto, mas os autores, eles têm misturado muito isso, né? Outro viés, né? Uma outra, por exemplo, até para continuar o que o professor falou aí, acho que aqui a gente tem uma dificuldade muito grande em separar, por exemplo, pedagogia da história e didática da história, né? Que são coisas completamente diferentes. Eu não vou falar completamente diferente, desculpa o exagero, mas é bastante diferente, porque a didática da história, como a gente tem, por exemplo, o Lapedu, ok? Nomes como Maria Auxiliadora Schmidt, ou o Jedi, lá da UEPG, com o Fernando Serri, né, Luiz Fernando Serri, é uma disciplina que dá dá ideia de que a intenção da disciplina é desenvolver metodologias, e não é. Na verdade, é uma disciplina que vai discutir, certo? Parte da teoria da história no que diz respeito à aprendizagem histórica, né? Eu não vou definir isso aqui agora, porque também é uma discussão comprida, mas isso eu garanto que é diferente, por exemplo, de técnicas pedagógicas que se usa dentro da sala de aula, por exemplo, as metodologias ativas, né? Uma não tem a ver necessariamente com a outra. E eu acho que o slide ali acaba fazendo essa confusão. Inclusive, para continuar aí, não, eu vou fazer a propaganda do Prof. História depois, né? Mas é um programa, né, de pós-graduação em que tem muito espaço para esse debate. Infelizmente, as inscrições se encerraram ontem, né? Mas é incrível, é muito profícuo, assim, né? Desse modo, o uso de diferentes fontes e sua articulação com a realidade dos alunos contribuem para superar uma compreensão simplista da história, de fato, baseada na memorização e, assim, realizarem uma leitura contextualizada do passado, estabelecendo conexões com o presente. Isso sim, né? Só que aqui a gente está falando, tipo assim, de desenvolvimento metodológico. A menção ali, o Rosen, é legal, mas o assunto é mais embaixo, né? Quando a gente vai falar de meta-história. Conceitos importantes. A atividade de pesquisar fontes por parte dos alunos, inserida no objetivo do eixo estruturante do primeiro trimestre, que a gente viu, o eixo estruturante do primeiro trimestre de trilha, né, de História Econômica do Paraná, que a gente viu nas últimas reuniões. Permite que ele compreenda o processo da construção do conhecimento histórico,
contribuindo para o desenvolvimento do pensamento crítico acerca das narrativas apresentadas em diferentes fontes, compreendendo também sobre as relações entre mudanças e permanências ao longo do tempo. Perfeito, certo? Sim, isso é bacana pra caramba. E ali um lembrete, né? Eixo estruturante do primeiro trimestre, investigação científica, que consiste em ter o código ali, né? A gente já conhece como ler o código, mas eu vou descrevê-lo. Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive o apoio de tecnologias digitais. Maneiro. Outro conceito aqui. Fonte histórica é tudo aquilo que, por ter sido produzido pelos seres humanos ou por trazer vestígios de suas ações e interferência, pode nos proporcionar um acesso significativo à compreensão do passado humano e de seus dobramentos do presente, né? Conceito fundamental aí para a história. Acredito que todo mundo vai ter bastante afinidade, né, com isso. O professor Renan ele falou, ele escreveu de maneira ali, a partir do que ele falou ali, ó. No Brasil misturam-se demais educação histórica, que é a escola inglesa, e consciência histórica, que é a escola alemã. Corretíssimo, professor. Sim, sim. Gostaria de, por exemplo, ter muito mais domínio, né, do conceito de literacia histórica do Peter Lee, por exemplo, que eu acho que representa a escola inglesa, enquanto o Russell, né, a Agnes Heller, enfim, eles vão representar a escola alemã. Voltando aqui à discussão. A não ser que alguém queira continuar, né? Aí. Que fontes podem ser utilizadas para que os estudantes atinjam os objetivos do primeiro trimestre? Né? Lembrando aqui que o objetivo do primeiro trimestre é aqui, ó, parte do desenvolvimento de habilidades, ok, cujo eixo estruturante é esse aqui, ó, da identificação, seleção, processamento e análise de dados, fatos e evidências com curiosidade, perdão. Atenção, criticidade ética, né? Aqui fala, o cursista Alexandre Quintino que estiver com uma blusa azul, responde ao questionamento. Mas vamos abrir para todo mundo. Alexandre, se quiser também, por favor, tá convidado aí. Eu não vou responder porque, na verdade, ela é roxa. É a câmera que tá... Aí não vale, né? Aí não vale. A ideia é que quais fontes podem ser utilizadas, né, para a gente atingir esse objetivo do primeiro trimestre. Eu gostei, por exemplo, ali do vídeo, porque é uma fonte, né? Não é uma fonte primária, obviamente, né? Nem de longe, é uma fonte primária. Só que, por exemplo, uma fonte que leva a uma fonte primária, né? Tem aquele vídeo que é num formato bem internetesco, né? Bem, assim, acho que não só os adolescentes, eu entendo aquela formatação, você vê que é muito rápido, tem, olha, musiquinha no fundo, olha que gostoso, vou te contar um segredo de ouro no final, aí, tipo, olha que bonita a casa, né, bem por cima, assim, bem raso, mas é um degrau, poxa, né, é um degrau para convidar, provocar o aluno, quem sabe uma visita virtual, caso haja possibilidade, ou até mesmo uma visita presencial, né? Aquela casa que é uma fonte primária, né? Se a gente tiver como recorte ali o desenvolvimento da economia, né? Ali da região de Curitiba por meio da plantação e o cultivo da erva mate, por exemplo, né? E aí tem, né? As respostas aqui, o slide fala para alguém responder, mas tem ali do lado. Então, discussão sobre fonte, essa coisa ampla, né? Fontes literárias, artísticas, documentos políticos, documentos comerciais, fontes imagéticas e fontes arqueológicas, né? Aí, conceitos importantes, a pesquisa aqui, né? A prática da investigação científica pressupõe o desenvolvimento de habilidades para a resolução de problemas, compreensão de conceitos científicos, pensamento crítico e criatividade. Mas por onde devemos começar a pesquisar, né?
isso vai levar a gente ao em ação número 1 da nossa reunião, ok? Vamos ver. Como identificar os principais itens a serem observados ao se realizar uma pesquisa? Dica número 1, né? Refinamento de palavras-chave. Isso aqui não é nem para uma pesquisa científica, mas qualquer coisa que você for pesquisar na internet, velho, a questão da palavra-chave, como você coloca, tem que saber fazer a pergunta certa, senão você vai, né, levar muito tempo para chegar onde você quer. Dica número 2, envolvimento com o tema. Ao encontrar as fontes escolhidas, analise seu conteúdo para verificar quais resultados estão mais de acordo com a sua pesquisa, né? Então, a gente vai filtrar ali, que artigo está mais alinhado com o que a gente quer. Normal. Dica 3, avaliação das fontes. Ao selecionar um artigo, pesquisa, dados ou mesmo reportagens, verifique se há referências às fontes consultadas. De onde foi tirada aquela informação? Esse artigo que fala exatamente sobre o que eu estou pesquisando. Vou usá-lo como uma referência, claro, por que não? Mas, ali na bibliografia desse artigo, quais são as fontes? Né, na bibliografia. Da onde que está sendo falado isso daqui? Está sendo apresentado as fontes? Ou isso leva, por exemplo, a uma monografia, a uma pesquisa que é mais profícua, que é mais fundamentada, e lá eu teria acesso às fontes. A gente sempre tem que ver até onde vai o buraco do coelho, né? A toca do coelho. Dica 4. Fontes com credibilidade. Utilize como fontes conteúdos disponibilizados em sites de instituições de estudo reconhecidas, centros de pesquisas e universidades, riscou o disco aqui, ou em sites de grandes especialistas da área, revistas científicas. Isso daqui é da maior importância, né, essa competência, vou chamar até de competência isso daqui. Por quê? Porque a gente está na era, tipo assim, onde o que é apresentado para nós, né, a nossa atenção é o produto, né? Então a gente está sendo bombardeado por algoritmos que fazem uma psicometria do nosso comportamento, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que gosta de notícias com cunho meio novelesco, né? Independente de ser verdadeiro ou não, o algoritmo ele vai lançar o que essa pessoa gosta de consumir. Então tem lá uma notícia fresquinha. Lula e Bolsonaro marcaram cair no braço, né, 5 minutos sem perder a amizade, caindo no braço, no dia tal. O algoritmo não se importa se isso é verdade ou não. Você entendeu? Só que uma pessoa, a gente sabe que a gente vê o que a gente quer ver, a pessoa que curte essa ideia, meu Deus, ela vai comprar na hora. Ela vai sair, tipo assim, velho, no grupo do Zap, tipo, velho, ó, vamos colar lá, vai ser legal, entendeu? Quem será que leva? Entende? Então, o desenvolvimento, assim, dessa capacidade crítica, de escrutínio, né, da fonte, ela é muito importante. Ela é quase que, na minha opinião, quase que prioritária no fomento de competências dentro ali do ensino de história, todos os dias, para qualquer assunto, né? Nem sempre a gente sucede, nem sempre isso é muito fácil. Isso como que eu posso dizer? É uma construção, né? Isso é a longo prazo. Mas eu acho que isso é central na prática da nossa disciplina ali, na sala de aula. Ok. Sites e portais recomendados para pesquisas acadêmicas. Então, quem está com o slide aberto, por meio do link que foi disponibilizado pelo grupo do Zap ou pelo Classroom, vai ter acesso a esses links aqui, que é o portal de periódicos da CAPES, a Cielo, o Google Acadêmico e o portal Prof. História. Cada um tem sua característica, mas todos eles são extremamente profícuos, ok? E chegamos ao em ação. O primeiro, né? Porque vai ter 2. Professor, pensando na prática do eixo de investigação científica, vamos, em 4 grupos, seguir as instruções sugeridas para realizar pesquisa bibliográfica sobre o conteúdo da seção temática do primeiro trimestre da trilha de História Econômica do Paraná. Ó, vai estar lá a lacuna, a gente vai colocar isso aqui. Qual é o tema? Origens econômicas do Paraná. É isso.
Cada grupo ficará responsável pela pesquisa em uma das plataformas indicadas no slide anterior. Para isso, vamos preencher um material de apoio. Esse material de apoio eu vou apresentar para vocês aqui, tá? E teremos ali 10, eu vou colocar 15 minutos, mas deve bastar. Deixa eu pegar aqui o material de apoio, fazer a cópia para vocês. Opa, deixa eu fazer uma cópia, toda a apresentação. Cópia da cópia. Cópia da cópia da cópia. Vou colocar permissão de editor, ou seja, aqui no chat da nossa Meet, vocês podem acessar esse documento. E esse documento eu também vou aqui apresentar para vocês. Então, vamos lá. Repare, vai ter aqui, ó, a descrição, professor, né, lembrando a prática e tal, vamos realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o conteúdo da sessão temática do primeiro trimestre, né, Origens Econômicas do Paraná. Nos próximos 4 slides, vou ser dedicado cada um a um grupo específico, respectivamente. Ou seja, o slide 2, que é para o grupo 1, o grupo 1 vai pesquisar no portal de periódicos da CAPES, ou seja, vai clicar aqui nesse link e vai abrir ali, né? Tem o link para o site. E vai preencher aqui, ó, por exemplo, o tema a ser pesquisado. O tema a gente já sabe, vou até colocar aqui, ó, Origens Econômicas do Paraná. Vou dar essa força aqui, ó, para o grupo número 1. Deixa eu colocar aqui, bonitinho, legal. As palavras-chave já estão sugeridas aqui, né? Então vamos pesquisar lá a partir dessas palavras-chave. A gente vai colocar o link do artigo que a gente achar, os objetivos que serão apresentados no resumo do artigo que a gente escolher, a problemática apresentada no resumo do artigo que a gente escolher, e a descrição de uma proposta de prática com os estudantes a partir da temática do artigo, ok? Os grupos eu vou separar agora, beleza? Aqui. Então, o grupo 1 vai ser o grupo que vai ficar aqui comigo, tá? Na sala. O grupo 2, 3 e 4 eu vou dividir. Temos, beleza. Sim, sim. De uma das palavras-chave, ciclo da erva mate, ou ervateiro, estruperismo, ciclo do café. Professor, o que o grupo de vocês achar melhor, tá? Eu vou nomear os grupos aqui. Grupo número 2. Grupo número 3. E grupo número 4. Eu vou ficar com o grupo número 1 aqui, mas eu vou passando nas outras salas para quaisquer dúvidas que vocês possam ter, tá? Opa, perdão, deixa eu reconfigurar aqui. São 3 salas, meus amigos. 3 salas. Vou colocar aqui. Beleza. Isso. Ok. Simbora. Deixa eu ver o timer aqui. Ah, verdade, tem que ter tempo, né? Minutinhos. E é isso. Abrir salas. Pessoal, fico à disposição. Um momento.
Grandioso, grupo número 1. Tá tudo certo aí? Beleza, então, pessoal. Vou passar nos outros grupos, então. Tá? Então, vou sugerir aí que vocês, se possível, discutam a questão aí, tá? Bom dia, pessoal. A gente vai ter que pesquisar nos periódicos da CAPES qual o termo que vocês querem. Professora, eu não vi quais são ainda. Bom dia. Bom dia. Ó, ciclo da erva mate, ervateiros, tropeirismo, ciclo do café, produção industrial no Paraná, ciclo do ouro no Paraná. Bom dia, professor. Falou bom dia, a gente não respondeu. Qual desses? Tropeirismo é interessante, o que vocês acham? Também gosto. Tá, então agora a gente tem que ir para o portal de periódicos do CAPES e fazer a pesquisa ali colocando essa referência. Espera só um pouco. Não, é isso que eu quero. Não, eu quero apresentar, não quero cancelar. Essa daqui. Beleza. Tá diferente aqui um pouquinho. Tá, então isso aqui tá naquele arquivo que ele mandou ali no chat. Então entra aqui na CAPES. Como eu sou de Londrina, eu já fui pesquisar café, né? Mas vamos lá, tropeirismo no Paraná. Tá. O que a gente tem que colocar ali? A gente tem que colocar o link do artigo, objetivos apresentados no resumo, problemática apresentada no resumo e descrever uma proposta de prática com os estudantes a partir da temática do artigo. Aqui voltando para o da CAPES, não encontrou nada. Vamos tirar o Paraná aqui, então. Paraná. Não. No site da CAPES só vai achar tropeirismo. Aí a gente tem aqui o primeiro artigo. Arqueologia do caminho das tropas. Estudo das estruturas entre os rios Pelotas e Canoas. Que estranho, só achou um resultado. E agora? Vamos ter que mudar o tema, então. Será que a gente muda a forma de perguntar aqui? Vamos tentar mais uma aqui, senão a gente muda o tema, então, porque... E tropeiros? Ó, não, só tem essa. Tropeiros, vamos ver tropeiros. Tropeiros. Tem mais. Cultura, o primeiro está em inglês. Breeding Biology of the Tropeiros Seed Eaters, Sorophila beltoni. Não quero saber de planta, não. História natural, não. Cultura, material e práticas sociais no caminho de Vinhamão. Paisagens toponímicas, arqueologia do cotidiano das viagens, perfil e bagagem. Tropeiros e colonos e a construção da estrada de Blumenau. Tem 2 esses. Ó, chegamos aqui no Paraná. Tropeiros de porcos. A importância do porcadeiro e da suinocultura na formação socioespacial de Pitanga. Mas parece legal, né? Esse é daqui. Então.
Eu vou dar mais uma lidinha aqui, mas daí depois tem outra aqui, de tropeiros, fazendeiros e histórias de amor. Tio e Inocência. 2 projetos de formação da literatura brasileira. Dona Beatriz Demarque Barel. Cultura material e práticas sociais no caminho de Viamão. Aí um outro aqui em inglês. Aí de novo Tropeiros do Porco. Caminhos de tropeiros nos séculos XVIII e XIX como fatores pioneiros de desbravamento do contestado. Isso aqui também tá legal. Pelo que eu entendi, a gente tem que pegar um artigo. Então, o que vocês acham da gente pegar aquele que é da região, que vocês já conhecem? Esse aqui da região de Pitanga. Por mim, pode ser. Pode ser, prof. Eu acho que a gente não vai precisar ler ele inteiro, né? Só algumas características. Não, a gente tem que ler o resumo dele. Eu estou abrindo ele aqui. Eu abri. Vamos ver o resumo. O objetivo central neste artigo é contribuir com o estudo da criação de porcos e dos porcadeiros na formação socioeconômica de Pitanga, no estado do Paraná. Como o tropeirismo é um dos elementos que fizeram parte da formação socioespacial de muitas cidades brasileiras, buscou-se demonstrar as definições deste conceito de acordo com alguns autores, como um primeiro momento do texto. Posteriormente, as tropas foram caracterizadas por meio da alimentação dos porcadeiros, suas vestes, a hierarquia e as diferentes funções existentes entre os integrantes, as dificuldades encontradas ao longo do caminho nos tropeiros, entre outros aspectos. Foram explicados também o modo como era realizada a criação de porcos e as tropeadas para sua comercialização. A metodologia utilizada baseou-se na utilização de referências que tratam do tema, além do trabalho de campo realizado no município de Pitanga, onde foram realizadas entrevistas com pessoas que estiveram vinculadas com a criação dos porcos. Esse é um texto do Nilson César Fraga, ele é da UEL. Ele é professor da UEL, depois o Matheus Galvão Cavatorta, que é um graduando de Geografia da UEL, o Cleverson, que é mestrando em Geografia pela UEL, interessante. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o link do artigo. Então, eu vou pegar aqui o link do artigo. Será que é isso daqui? Acho que é esse daqui. Beleza, vamos colocar lá. Aí a gente tem que colocar os objetivos apresentados no resumo. O objetivo central é contribuir com o estudo da criação dos porcos e dos porcadeiros na formação socioeconômica de Pitanga, no estado do Paraná. Posso colocar isso? Pode sim. Professora, onde que tá esse que a gente está editando? É no slide que ele compartilhou? Isso. Porque os que eu abri aqui, acho que eu abri errado, então que já está completo esse aqui. Que estranho. Não, eu abri do que ele colocou aqui no chat. Eita. Cadê o link aqui, gente? Tá, e depois ele tem problemático. Ah, ele não tá salvando, que ódio. Ah, não, é que eu tô indo. Peraí. A gente tem que ficar aqui. Contribuir. Deixa eu tirar isso aqui daqui. O Lucas também tá atrapalhando nós aqui. Foi mal, prof. Pego. Pego com a boca na botija. Fui pego. Aí problemática apresentada no texto. Vamos ver o problema aqui no resumo. Ele apresenta um problema, Se quiser no parte, buscou-se, o problema dele é demonstrar as definições deste conceito, de acordo com alguns autores, como um primeiro formação, depois ele quis, vamos ver se a gente acha aqui o problema dele.
Ó, a preocupação central foi evidenciar a importância da criação de porcos dos tropeiros para a formação socioeconômica de Pitanga no conjunto regional. Eu não estou conseguindo achar o problema, gente. Eu acho que é esse, né? Mas eu acho que é esse mesmo, que aí vai identificar a participação da Isso. atividade, né? Deixa eu ver, tá aqui em cima, No né? caso, a criação de porcos. Economia deve ser associada à exploração de recursos naturais. Então, evidenciar a importância da criação de porcos e dos tropeiros para a formação socioeconômica de Pitanga. E aí, por último, ele pede para a gente descrever uma proposta prática com os estudantes a partir da temática do artigo. Ele meio que já faz isso, né? Ele coloca ali quando ele fala aqui no resumo, ó, que ele vai fazer uso da história oral, ele vai fazer entrevistas, né? Mas a gente tem que pensar que essa é uma sugestão que tem que atender várias demandas. Então, eu acho que teria que ser uma pesquisa bibliográfica. Fala, amor. Tem que ser pesquisa, né? Já que o artigo também tem a ver com pesquisa, a proposta, né? Entendo. De repente, dividir a turma em grupos e cada um fazer o levantamento de fontes, né? De problemática também, e aí depois socializar na turma, né? Tá, então a gente vai dividir a turma em grupos, que é assim, por exemplo, em Pitanga é muito claro essa. Bom, primeiro que eu não sabia que o tropeiro podia ser usado para porcos, então já vem aí minha ignorância, né? Eu sempre imagino tropas de mulas, tropas de bovinos, né? Não imaginei que esse nome também pudesse ser usado para. E faz todo sentido, né? Porque, afinal de contas, vão em tropa mesmo. Essa é a primeira questão. Por exemplo, em cidades onde isso é mais visível, seja mais fácil essa coisa de encontrar fontes. Mas, por exemplo, uma cidade como Londrina, entendeu? E se a gente não encontrar nenhuma fonte? Prof, só que aí a gente vai pegar o texto específico, esse trabalho de Pitanga, para eles aprenderem a ler, a pesquisar, a fazer a leitura, a interpretação do artigo mesmo, né? Porque na sala de aula, por exemplo, hoje, qualquer trabalho que pesquisa é uma coisa extremamente rasa. Os meus, pelo menos, eu tenho que ficar brigando com eles o tempo inteiro, porque eles jogam no Google e eles não se dão o trabalho de abrir o site. Aquela primeira resposta ali é a que eles copiam o parelho no caderno, né? Então, GPT, eu tive que arrumar encrencas ferrenhas. Mas eu falei, não respondeu o que eu queria. Não é? Tá 100% isso. Então, como dividir a turma em nós vamos direcionar o artigo para ele. Você provavelmente nem escolheria esse, né? Já ia pegar outro da tua região. Não, eu faria um pouquinho diferente. Eu acho que o ano que vem, se quem for pegar, a gente tem que focar no nosso, mas a gente não pode focar só no nosso. Eu acho que o grande problema no Brasil é que o Brasil não vê o todo. Eu colocaria esse artigo, achei ele bem interessante. Eu traria vários artigos, na verdade. Não traria só esse. Eu traria dos porcos, eu traria do café, eu traria da erva mate, para eles, porque isso fala num pedacinho ali do texto, né? Que as atividades elas acontecem concomitantemente. Ele fala aqui que em Pitanga é uma cidade com a maioria do Paraná agrícola, né? E ele vai mudando de produção. Então, ele tem lá o ciclo de engorda. Só que eu falo assim, é uma proposta para cada aula, de repente. Então, nessa aula, nós trabalharíamos essa. Na próxima, erva mate. Na próxima, outra. E assim, as regiões. Tá, né? Então vamos terminar isso aqui, senão daqui a pouco a gente volta. A gente vai dividir a turma em grupos. Repete o que você falou para eu escrever. Então, nós dividimos a turma em grupos,
né? E fazemos perguntas direcionadas do artigo para eles, pesquisa para eles apontarem para nós as fontes. Então, um grupo vai trabalhar com as fontes, outro grupo, de repente, com a referência bibliográfica. Peraí, Né? filha. Vai com calma. Perguntas direcionadas. Fontes. O segundo. Referências, problemática, né? O que mais? O que mais que tem no artigo que é importante? Que eles... Metodologia. Metodologia. Eu acho que, a princípio, seria interessante ensinar para eles a estrutura de um artigo científico, porque muitos deles não conhecem artigos, às vezes nem sabem o que é artigo. Uhum. Então, explicar a estrutura, como que é um artigo. Eu particularmente acho que artigo para aluno não é muito bom, não. Você entendeu? A não ser que tenha tido, que nem essa preocupação que a professora Amanda acabou de colocar, porque é sempre muito cheio de conceito. Sim. E o vocabulário conceitual deles, assim, é, tipo, péssimo, assim, sabe? No geral, pelo menos da Mas, parte da Lucas, experiência. ó, aí é que eu discordo. Porque são alunos de terceiro ano. Aham. Teoricamente, eles vão para a faculdade. Então, E já deveriam entrar sabendo alguma coisa. então, né? gostando eles ou não, entendeu? O mundo é mais do que o Google. O É mundo verdade. tem o CAPES, o mundo tem, por exemplo, no CAPES, você vai achar o artigo. Né? A Aham. gente viu ali, são todos artigos. Então, assim, vai ser sofrido para alguns alunos, talvez no começo, entender isso, Aham. mas é parte do nosso processo. Eu acho que se no primeiro trimestre o que eles propõem é isso, até porque, assim, eu assim, não sei exatamente todo o foco das disciplinas, mas ao longo do segundo ano tem várias disciplinas que estão trabalhando algumas metodologias já, alguns meios de criar produtos, não só produtos para o empreendedorismo, mas também produtos acadêmicos. Então, eu acho que ler artigo não vai ser o problema, não. Né? Talvez é só uma questão de... Porque, se vai ler quando o artigo? É verdade, né? É E verdade. sem contar que é uma proposta de atividade fictícia por hora, né? Então, claro que dentro da sala de aula, o professor ainda vai ter que explicar para ele qual é a estrutura do artigo, vai ter trabalhado, né? A gente vai saber medir as turmas, porque existem turmas e turmas, assim, né? Professor Lucas. Pode falar, professor Joaquim. Não, eu entrei no grupo aqui, errado aqui, eu estou no grupo 2, mas eu caí lá, não sei voltar. Não, prof, todos voltamos aqui para a sala principal, que já deu os 15 minutos mesmo. Tá legal, tudo bem. Tá legal. Agora, vamos aqui, ó, deixa eu voltar a... Aqui, beleza, foi o primeiro aí. Ok. Bora lá. Então, né, fizemos aí, ok, na medida do possível. E agora, socialização, né? Agora um grupo será sorteado para compartilhar a ação desenvolvida e deverá focar na apresentação do tema pesquisado, a plataforma utilizada para pesquisa, as palavras-chave utilizadas e na proposta de prática com o estudante a partir do tema do artigo. O grupo terá 5 minutos para a socialização. Algum grupo gostaria de fazê-lo? Por livre e espontânea vontade? Sorteio de números. Então, eu vou colocar aqui no sorteio de números. Sortear um número entre 1 e 4. 1 e 4. Alguém levantou a mão aí? Quem quiser, ao lá, grupo 2. Não, fica tranquilo, Joaquim. Eu vou sortear aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Tararam. Será que dá? Será que vai funcionar isso aqui? Sortear um número entre 1 e 4. Sortear 3. Número 3. Alguém do grupo número 3 poderia falar aí, pessoal? Né? Até para a apresentação. Não? Ninguém do grupo número 3 gostaria de falar nada?
Deixa eu ver aqui, grupo número 3. Ô, louco, tá tão legal ali, ó, o grupo número 3. Não? Ok, então, gente. Algum outro grupo gostaria de falar? Professor, vamos socializar o nosso, então, para agilizar isso logo. Manda a brasa, prof, por favor. Nós escolhemos troperismo, pegamos um artigo da CAPES, né, que fala sobre o troperismo com porcos, né, no desenvolvimento econômico da cidade, certo? Eu não estou olhando aqui o objetivo principal, eu não sei se a Elizabeth está com a tela, com acesso ali. Eu posso. Apresenta. Você quer apresentar o restante, professora? Porque eu estou no celular, eu não consigo abrir a página lá de novo. Ó, vou apresentar aqui, prof. Mas mesmo assim, para mim, está bem difícil de ler. Tá, Ingrid, eu continuo aqui. A gente fez uma análise bem rápida do artigo. Como a colega disse, ele é um artigo da CAPES sobre o tropeirismo na cidade de Pitanga. E aí, qual que é o objetivo que a gente conseguiu tirar lá na nossa leitura? Que o objetivo do estudo realizado, né, e que aquele artigo se concretiza como parte desses estudos, é contribuir com o estudo da criação dos porcos e dos porcadeiros na socioeconômica de Pitanga, no estado do Paraná. Legal. A problemática apresentada no resumo é que os autores do texto pretendem evidenciar a importância da criação de porcos e dos tropeiros para a formação socioeconômica de Pitanga no conjunto regional. Durante a leitura do resumo, os autores sugerem uma pesquisa de coleta de história oral, coleta de depoimentos. E aí a gente entendeu que talvez, como uma primeira atividade, seria interessante a gente trabalhar o próprio artigo em si, né? Que é uma questão que muitas vezes os alunos, mesmo no terceiro ano, que é onde essa disciplina vai ser introduzida, eles têm. Então, a gente pensou em dividir os alunos em grupos, passar para cada um deles uma missão. Então, um grupo teria que tentar explicar para a sala o que é um artigo, um outro grupo falaria sobre as partes, a estrutura do artigo, um outro grupo tentaria identificar nesse texto quais foram as fontes que os pesquisadores usaram, as referências que eles usaram, outro grupo, a metodologia. Então, seria, nesse momento, não uma atividade sobre a produção socioeconômica de Pitanga, mas sobre como se faz uma pesquisa e como que ela se transforma num artigo, uma vez que eles vão ter que fazer uma pesquisa agora como produto do primeiro trimestre. Foi isso, gente, é bem rápido e a gente não consegue nem pensar direito, né? Não, perfeito. Eu acho que cumpre com todos os critérios ali, prof. Tá ótimo. Tá ótimo mesmo e agradeço o grupo número 1, saudoso grupo número 1, que manifestou aí, né, os seus resultados de maneira brilhante. Agora a gente vai falar sobre o portfólio, ok? Bom, né, portfólio. Portfólio, né, é o produto que deverá ser produzido ao final do primeiro trimestre da trilha de História Econômica do Paraná. Vamos então conhecer um pouco sobre essa ferramenta, né? Segundo Camargo, e Daros, portfólio é uma estratégia pedagógica que pode ser utilizada como uma coleção dos trabalhos dos estudantes que permite o acompanhamento das evidências de aprendizagem geradas ao longo de um curso ou disciplina. Por se tratar de um registro visual, possibilita ao professor, diferentes formas de análise e avaliação das ações executadas. Competências desenvolvidas por meio, né, desse tipo de metodologia, o portfólio. A autonomia, o senso crítico, a associação e desenvolvimento de ideias, ampliação vocabular, metacognição, meu Deus do céu. Meu Deus, aí sim, hein, velho. Vamos lá. Passo a passo para a composição do portfólio. A definição de um objetivo, a apresentação, né, da proposta, demarcando o período e as atividades que irão compô-lo, definir se o portfólio será analógico ou digital, indicar que as reflexões dos alunos sobre a prática também podem compor o portfólio, e o acompanhamento contínuo e feedback do professor. Ou seja, vai ser esse compiladão, né, de documentos, de registros e de produção dos alunos, ok?
Aí vem o Em Ação, parte 2. Agora que já percorremos por alguns conhecimentos e práticas sobre o eixo estruturante do primeiro trimestre da trilha e seu produto, vamos construir um portfólio com os resultados das ações desenvolvidas nesta reunião. Para isso, utilizar o modelo de portfólio do Canva, e cada integrante deve fazer uma cópia do modelo e construir o seu próprio portfólio a partir das ações desenvolvidas durante a reunião. E, posteriormente, um cursista vai ser sorteado aí para ser executado em praça pública, na zoeira, para fazer a socialização da produção, ok? Tá. Primeiras coisas primeiro. O portfólio, né? Vou compartilhar com vocês aqui. Qualquer pessoa com o link pode visualizar apenas. Não, deixa eu pegar aqui da trilha mesmo. Modelo de portfólio do Canva. A nossa Ana Luísa lá, ela fez pra gente, ok? Eu vou compartilhar com vocês. E vai ter esse link. O que vocês vão precisar fazer? Deixa eu até apresentar aqui, que para quem tiver mais dificuldade fica melhor. Aqui. Vou compartilhar a janela. Vocês vão abrir esse link aí, tá? E vai abrir aqui, ó, no Canva. Ok? Beleza. Vocês vão vir aqui, ó, no canto superior. E vocês vão pedir para fazer uma cópia aqui, ó. Fazer uma cópia. É a mesma coisa do Google Apresentações. Vai abrir um novo link em que vocês podem editar. Aí. Tá? Vocês podem editar agora. Né? Vai ter aqui, ó, um modelo. Deixa eu aumentar, porque eu tenho receio de vocês não conseguirem ler. Tá dando para ler? Sim ou não? Sim. Tá. Esse portfólio vai ser aqui, ó, a sua síntese do portfólio, né? Como a gente sabe, esse portfólio é uma coisa fictícia que a gente vai fazer um portfólio acerca da reunião de hoje aqui. Então, vamos falar sobre as ações desenvolvidas nessa reunião. Teve o começo ali, que ó, a ação do acolhimento, imagem da influência de atividades econômicas na paisagem urbana e ou cultural. Aí o Em Ação 1, né, foi isso que a gente acabou de realizar ali, ó, a indicação dos dados resultantes da pesquisa bibliográfica. E o Em Ação 2, que é a composição do portfólio e considerações sobre as práticas. Aí na primeira atividade, pesquisa sobre uma relação entre atividades econômicas e a paisagem urbana e cultural de Curitiba. Esse aqui é o exemplo, tá, gente? Aí, na primeira atividade ainda, teve uma pesquisa sobre a relação entre a atividade econômica. Lembra daquele vídeo que estava falando sobre a questão ervateira em Curitiba? Esse portfólio está apresentando aqui, ó, esses vestígios, né, acerca das atividades econômicas e paisagem urbana e cultural em função, né, da indústria ervateira que se desenvolveu ali, ó. E aqui, por exemplo, a Rua do Barão do Cerro Azul é o nome, né, certo? De ícones dessa história. Pesquisa sobre a relação entre atividades econômicas e paisagem. Continua aqui, ó, uma loja que trata-se exclusivamente de coisas para chimarrão, né, da erva mate, ok? Aqui, se eu não me engano, é a primeira fábrica lá da Mate Leão, tá? Aí a segunda atividade aqui, ó, pesquisa bibliográfica sobre o conteúdo da sessão temática do primeiro trimestre da trilha História Econômica do Paraná, que é basicamente o que foi feito, o que vocês fizeram agora. Tem o tema ali, a plataforma que foi pesquisada, vocês preencham, as palavras-chave que vocês usaram, o link do artigo que vocês já colocaram lá naquele arquivo, os objetivos apresentados no resumo. Esse aqui é um exemplo, tá? Desse, ó, analisar o pioneirismo da mecanização dos engenhos de mate pelo Barão do Cerro Azul, que é esse indivíduo aqui, tá? Aí, considerações sobre as práticas, isso é particular de cada um, né? Vocês colocam aí, tal, certo? E aqui continua. Basicamente, vocês vão preencher isso a partir da experiência de vocês, ou seja, cada um vai editar aqui o nome, vai colocar cursista X ou Y, certo?
Aí, a síntese aqui, não tem o que mexer aqui, né? Aqui fica do mesmo jeito, porque foi o que aconteceu, é o roteiro que aconteceu mesmo na nossa reunião. E a primeira atividade ali, ela vai ser baseada na pesquisa que a gente realizou agora há pouco, você entendeu? Então seria legal se vocês buscassem aí no Google, alguma coisa assim, fontes, né? Que nem os cursistas ali do grupo 1, eles falaram sobre a questão do tropeirismo em relação aos porcos, né? Tem até uma expressão que eles falaram sobre isso, só que eu já me esqueci. Então, será que tem alguma fonte que daria para colocar aqui no lugar desses, certo? Colocar nesse lugar aqui? Aqui é a mesma coisa, continua a questão das fontes. Aqui também, né, a mudança da paisagem em relação à discussão que foi elaborada ali, tudo bem, se a gente não conseguir achar nenhuma fonte acerca da questão do tropeirismo de porcos lá. E aqui é basicamente repetir, né, o mesmo o caminho que a gente fez ali no Em Ação 1, né, que é basicamente colocar a plataforma que foi pesquisada, o tema, né, as palavras-chave que vocês usaram, o link do artigo e os objetivos que vocês apresentaram, que foi apresentado ali no resumo, tá? Considerações sobre as práticas, cada um coloca o seu, ok? Então, pessoal, deixa eu ver quantos minutos a gente tem para fazer isso aí. Tá aqui pra... 15 minutinhos. 15 minutinhos, tá? Vou colocar novamente aqui, ó. Compartilhar novamente. Portfólio tá, perdão, tá copiado ali. Eu vou, na verdade, copiar novamente o documento anterior, tá? Aquele que a gente usou para fazer o em ação 1, que ali, né, vocês puderam editar. Deixa eu achar ele aqui. Aqui, perfeito. Só para quem perdeu o link aí, de repente, tá? Tá aqui. Então, à vontade, pessoal. Nós temos aí 15 minutos para realizar essa atividade. Agora é 11h11, então 11h25, ok? Aí eu vou sortear alguém para falar aí sobre o seu próprio portfólio acerca da reunião que foi desenvolvida hoje, ok? Vamos lá, fico à disposição aí.
Professor Lucas. Pode falar, Joaquim. Não, uma coisa simples aqui, que eu não consigo fazer cópia, que ele fala que está sobrecarregado, não sei, mas eu não estou conseguindo fazer cópia. Deixa eu ver. Você pode compartilhar aí comigo a sua tela, por favor? Aqui, peraí. Não, também isso é uma coisa que... Não, professor, não estou conseguindo aqui, que não está dando aqui... Você lembra como fazer, como apresentar aqui pelo Meet? Então, estou tentando aqui compartilhar, Ó, mas você vai lá, ali na barrinha do meio, né? Aí vai ter sair a chamada, levantar a mão. Ali do lado do botão de onde levanta a mão, Então, está ali. Lucas está apresentando. isso, eu parei agora. Pode tentar agora, prof. Então, agora qual que eu entro que deu aqui? Ó, Portfólio, cópia, você pode... formação. Ó, não está escrito ali em azul, guia do Chrome? Aí do lado, Isso, tá. janela. Clica janela. Ali no janela. Ah, tá. Isso. Aí seleciona a janela ali que você quer compartilhar. Isso, pronto. Quando o botão azul ficar ali, ó, compartilhar, aí você compartilha comigo. Ah, não deu certo não, professor. Deu sim, eu tô vendo. Oxi. Mas eu não estou vendo. Não, ele abriu e fechou. Tenta de novo, fazendo favor, Joaquim. Ô, prof, Oi. eu tô no celular, eu não tô conseguindo mexer aqui pelo celular também. Tudo bem então, prof. Eu entro, mas ele não consigo digitar. Tá. Ó, agora sim. Ó, prof, vai ali naquela aba lá no canto superior, vai ter portfólio. Clica lá. Lá em cima, aba do superior. lado. Isso. Mais para cima aí, mais para cima. Aqui? Mais para cima. Lá em cima Não, de professor, tudo. não. Aí, ó. Aqui? Isso. Isso. Então, aqui, Tá. ó. Vai em arquivo agora. Canto superior esquerdo. Fazer uma cópia. Isso. Fazer uma Vamos ver o que cópia. acontece. Aí, ó, prof. Agora é só editar. Estava dando Tá problema feito. lá, então. Não, às vezes acontece alguma coisa ou outra, mas insistindo às vezes dá certo. Aí já, né, pode editar aí. Isso. Professor, agora como que eu faço para sair aqui dessa tela aqui, nossa aqui? Volta lá pro Meet Interromper o e compartilhamento? aperta. Isso. Interromper o compartilhamento, né? Tá. Obrigado, professor. Isso. Interrompeu. Imagina.
É isso, pessoal. Então, vamos lá. Alguém deu conta de terminar aí? Né? 5 minutinhos aí, fazer a apresentação. Rapidamente. Ninguém? Eu posso apresentar, professor. Muito obrigado, professora Fernanda. Manda lá. Deixa eu achar aqui onde que tá. Não terminei 100%, mas em 15 minutos, né? Praticamente preparar uma aula em 15 minutos. É isso aí, prof. Né? Então, beleza. Aqui eu coloquei, mantive aqui como que era para fazer. E eu coloquei como tema sobre pesquisar comunidades quilombolas no Paraná e relacionar a história dessas comunidades aos ciclos econômicos do Paraná, né? Legal. Acho importante que se falam dos ervateiros, se fala do ouro, se fala do café, mas não fala quem que trabalhou para que, né, essas riquezas fossem construídas, né? E aí aqui temos uma imagem do quilombo de João Surá, né? Ah, que legal. E o impacto do que está acontecendo agora, as barragens, né, que estão sendo construídas, enfim. Aqui também temos uma imagem sobre o quilombo Paiol de Telha, que está mais na região de Guarapuava, e que é o primeiro, né, território quilombola a receber a titulação de território quilombola no Paraná. Aí aqui tem uma relação aqui essa bolinha em verde mais clara seria a região onde que tem os povos guaranis, e essa bolinha em verde mais escuro a região onde que tem plantações de erva mate, né, que vai para o Paraguai também, enfim. E essa outro mapinha aqui, as regiões mais escuras, o marrom mais escuro, são as regiões de maior concentração de comunidades quilombolas no Paraná. Olha só. Para daí cruzar essas informações, talvez perceber alguma coisa, né? Nossa, maneiríssimo, prof. Tá ótimo.
Temos aqui o pessoal da CONAC, né, que é a coordenação da Organização Nacional das Comunidades Quilombolas. Temos aqui uma senhorinha quilombola também. E lá na primeira em ação ali, professor, o nosso grupo, o grupo 4, tinha que pesquisar no Prof. História. Só que Legal. ele não dá palavras-chave assim de triagem de informação, né? Eu achei o único assim que eu consegui, o único artigo que eu consegui estabelecer alguma relação com o tema que a gente está vendo, né? Os ciclos econômicos do Paraná seria esse, né? Então a gente tinha tentado colocar as palavras-chave ali para encontrar. A única palavra-chave que começou a rastrear algum artigo foi Paraná. Então, ele não faz uma busca assim tão mais específica, né? Enfim, aí encontramos aí comunidades quilombolas do Paraná, que é o tema do artigo, e é isso. Perfeito, tá ótimo. Em síntese, é isso daí. Aí, se tivesse mais tempo, acho que, né, poderia ter feito ali mais comentários, alguma coisa desse gênero, mas que nem se falou, 15 minutos, eu acho que tá maravilhoso. Você me lembrou de uma questão, professora, e que acabei de lembrar. Eu estava sétimo ano e a gente tinha acabado de terminar a economia colonial, a gente estava começando a falar sobre escravidão, e eu fui passar um documentário bem legal, e eu fiquei pensando, quilombo. O termo quilombo, eu não estou perguntando só para a professora Fernanda, só porque ela falou de quilombo agora, não, é para todo mundo, tá? O termo quilombo, ele define esses grupos de resistência, né? É um grupo político, assim, de resistência. Apenas a partir do tráfico de escravos aqui no Brasil, ou esse termo pode ser aplicado para grupos de resistência lá dentro da África, anterior à escravização portuguesa? Alguém saberia isso? Que eu saiba, a palavra quilombo é uma palavra quimbundo, que já significava acampamentos de guerreiros, acampamentos militares. Legal. E também territórios negros, portanto, né? Mas significa talvez tenha uma tradução na forma da palavra, mas o significado era anterior ao tráfico de escravos, então. Sim. Perfeito, muito obrigado. Eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, velho, lembrei agora que você acabou de falar sobre quilombos. Muito obrigado, prof. Pessoal, síntese, é isso. Agradecemos aí, né, mais uma vez a contribuição da professora Fernanda, que corajosamente compartilhou aí, tá, o Em Ação dela. Aí, né, a socialização de hoje, então, tal. Síntese da reunião, né? O eixo estruturante do primeiro trimestre, a gente viu lá, falamos sobre consciência histórica, né? Sinto que poderíamos conversar por horas, deveríamos, inclusive, deveria ser o foco, mas tudo bem. E, né, a elaboração desse portfólio, ok? Fica sempre aquela recomendação, né, para a gente ir preenchendo aí o diário. Reunião 4, então, página R4 do diário formativo, tá? Ok? O Saiba Mais, tá? Tem todos os links aqui que vocês podem acessar via os slides, né, que foram apresentados. O link dos slides estão disponibilizados via grupo do Zap e lá no Classroom, ok? Fica sempre aí, né? Por favor, façam as contribuições aí, dicas, sugestões, críticas, elogios. E, pessoal, tem isso aqui para ser dito. Para mim já era o final da reunião, mas, ó, professor, pense em um colega seu que realiza um trabalho inspirador. Você sabia que pode indicar lá o prêmio Toda a Matéria, professor do ano de 2023? Aí aqui, ó, vocês conseguem acessar os links para né, para essa indicação também aqui pelos slides, tá? Tem um exemplo aí, ó, do professor Noel Júnior. O professor Noel Júnior é um professor de música da cidade de Cornélio Procópio, aqui do Paraná. Na falta de recursos, ele emprestava seus próprios instrumentos. Professora Cristiane, a chamada eu fiz enquanto vocês estavam fazendo o Em Ação. Aí eu vi todo mundo que estava aqui, eu fui fazendo a chamada lá para poupar tempo. Tá? Essa foi uma reunião cumprida, né? Eu não sabia até que hora ia. E aqui, ó, esse grande professor sinobre, o professor Noel Júnior,
que a despeito do Estado não investir na música, né, ele foi lá por iniciativa própria e emprestava os seus próprios instrumentos, a despeito do desgaste que os alunos vão fazer nesses instrumentos e que deveria ser financiado pelo Estado, não por um professor, que já provavelmente não é tão reconhecido quanto deveria, né, mas aí tem aqui, né, esse prêmio, né, desse grande guerreiro da educação aqui. Saudações ao professor Noel Júnior. Então, se vocês se consideram na mesma situação ou conhece alguém que tem essa atitude muito inspiradora, né? Por que não indicar esse prêmio aí, né? Com certeza esse prêmio ainda não concede tudo que esse professor aí merece, né? A gente sabe que qual link, o professor Joaquim? Esse anterior aí. Formulário? Isso, formulário. Eu posso disponibilizar o link aqui também, professor. Você consegue acesso a todos esses links lá dentro dos slides, tá? Que eu sempre... Ó, tá aqui no chat, para quem quiser. É isso, pessoal. Eu agradeço muito a paciência, né, de vocês, né? Espero que continuamos até o final aí da nossa jornada de número 3. Muito obrigado, professora Fernanda, pela aula aí, ok? Fico muito grato. História da África, eu acho que ainda tem uma defasagem muito grande, assim, tá ligado? Pelo menos na minha formação, assim, então tem muita dúvida que eu ainda não consigo responder na hora, assim, ou que eu já não tenho pronto lá, uma falha da formação, né? Mas aí a gente vai sempre tentando recuperar essa lacuna aí, estudando por fora, por amor. Até mais, gente. Uma ótima semana, um ótimo feriado. Tem o link do Forms pra gente... Ah, eu postei aqui. Já tá ali. Ah, tá, desculpa. Imagina. Fico muito grato. Tchau, gente. Tchau, pessoal.